Durante o cântico em que nós reconheceremos o poder e a majestade do nosso Deus, o poderoso, todo-poderoso, o irmão vai estar com a liberdade de vir aqui trazer o seu dízimo e sua oferta. Nosso louvor ao que está sentado no trono, seja Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o nosso louvor. Minha alma anseia por ti. Aqui está sentado no trono e ao Cordeiro, Seja o louvor, seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, mostra tua
somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, que tudo seja feito para o seu glorioso nome. Abençoa o dízimo e as ofertas, e que o Senhor nos abençoe, principalmente tendo misericórdia de todas as nossas almas, e faça sempre segundo o seu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, pode sentar.
Quero convidar as crianças que vão participar do culto infantil que vêm aqui à frente. Quero convidar a irmã Solange que vem aqui à frente orar em favor das nossas crianças, em favor dos professores e professoras que vão ministrar o culto infantil, para que o façam debaixo do poder do Espírito e que elas, ao tomarem contato com a palavra do nosso Deus, possam crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais esse momento. Obrigado por o Senhor tomar conta de nossas crianças. Cuide deles, mostre o caminho que eles deveriam andar. Obrigado, meu Pai, e é assim que eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Cuide de cada uma deles, da família deles e da igreja. E Deus abençoe também a palavra que o pastor vai pregar. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada em Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Romanos, o capítulo 6, verso 23. A palavra do Senhor diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já permitiu a Deus que nós, no seu nome, fizéssemos aqui nesta noite. Também, ó Deus, pela graça e o privilégio de poder, ó Deus, ouvir a sua voz por meio da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, a use para falar a cada um de nós, e que ao ouvi-la, Deus, nós possamos aplicá-la em nossa vida, e que a gente possa, Deus, também obedecer a sua voz, que a tua palavra, ó Deus, tenha a liberdade de falar ao coração de cada um de nós. Use-a, ó Deus, nessa hora para falar conosco. Assim nós oramos, gratos que somos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, no terceiro domingo de novembro, nós, os batistas, celebramos o Dia da Educação Teológica. E num dia como esse, a gente não pode deixar de falar sobre teologia. Embora alguns chegam a torcer o bigode ou o nariz, mas é necessário compreender a importância da teologia dentro da vida cristã. A teologia dentro da mensagem do Evangelho. A teologia dentro da Escritura Sagrada. E quando a gente olha para textos como este, de Romanos capítulo 6, 23, a gente vai perceber que ele é uma das declarações doutrinárias, teológicas, mais completa do Evangelho, numa única frase.
ele revela e com profundidade o contraste entre a condenação que o pecado traz e o dom gratuito da vida eterna oferecido por Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Aliás, o livro de Romanos, ele é, teologicamente falando, considerado um compêndio das doutrinas cristãs. Ele é considerado um compêndio dos princípios, dos valores cristãos. Se você observar, é nele que a gente encontra enraizado a doutrina da justificação pela fé. Trazida lá do Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, agora traçada, dentro de um compêndio teológico, ela é desenvolvida então pelo apóstolo Paulo, e a gente encontra aí no capítulo 8, a declaração de Paulo dizendo que se nós somos justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Ainda em outro local, próprio Paulo, usando o texto de Abacuque, diz que o justo viverá pela fé. Assim, nós vemos também uma outra doutrina teologicamente apresentada na carta aos Romanos, que é a abrangência do pecado. Ele começa lá no capítulo 1 falando que o homem é indesculpável quanto ao conhecimento de Deus e o conhecimento da graça salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando nós lemos os capítulos 5 e 6 de Romanos, nós podemos compreender a profundidade da graça de Deus, em contraste com o poder destrutivo do pecado. Aliás, Paulo escreve: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero falar com você nessa noite exatamente sobre isso, sobre o salário e o dom. Essa ligação que os dois têm de trabalharem ali em conjunto para fazer com que a gente compreenda a verdade e a profundidade da graça de Deus, em contraste com o poder destrutivo do pecado. No nosso versículo base, Romanos 6, 23, nós percebemos, irmãos, com clareza esse contraste. Esse versículo, quando lido, relido, meditado nele, ele traz à luz e nos apresenta dois extremos: o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Ele apresenta, irmãos, a diferença clara entre aquilo que o mundo, aquilo que a carne, aquilo que o diabo produz na vida do ser humano e aquilo que Deus oferece gratuitamente. Essa distinção é o coração, é o cerne, é o suprassumo, é o centro da mensagem que Paulo trouxe por meio do livro de Romanos. O pecado cobra e paga, mas Deus oferece, oferta, presenteia. Enfim, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde tudo parece ter um preço a ser pago.
Nada é realmente gratuito, se falando do ponto de vista do mundo. Tudo exige um pagamento, tudo exige um esforço, tudo exige merecimento. Mas quando olhamos por toda a Escritura Sagrada, o que é que a gente vê? O que é que a Bíblia apresenta? Algo extraordinário, algo magnífico, majestoso. Ela apresenta para nós o dom gratuito. Aliás, dom já é algo dado, já é gratuito, mas a gente precisa enfatizar de que esse dom, essa dádiva dada por Deus, ela é gratuita. É um presente de Deus oferecido para todo aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, como o seu Salvador e seu Senhor. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, resume a mensagem central do Evangelho nesta única frase: o pecado paga com a morte, mas Deus dá a vida eterna. Um é o salário, o pagamento. O outro é um presente. Um vem do mundo, da carne, do diabo. O outro vem de Deus. Desta forma, irmãos, quero compartilhar com você 3 verdades inescapáveis, ou seja, ninguém pode escapar delas. Você pode querer subir ao céu ou descer lá no mundo dos mortos, entre aspas, né? Mas você não escapa delas. Elas são uma realidade presente, às vezes até assustadora, mas eu prefiro o termo do Salmo 139, quando ele fala que a gente foi criado de um modo assombrosamente maravilhoso. Eu prefiro conhecer essa verdade de um modo assombrosamente maravilhoso. A primeira verdade que quero compartilhar com você está na primeira parte do versículo. Porque o salário do pecado é a morte. A primeira verdade é que o pecado paga um salário amargo. Nós tivemos um professor no seminário e ele deu aula de uma disciplina chamada Ministério e Morte. E toda a aula ele chegava, entrava na porta e falava assim: quem quer morrer hoje? E alguém levantava a mão? Todo mundo quer ver a Deus, todo mundo quer ter vida eterna, todo mundo quer viver no céu, mas ninguém quer morrer. Aliás, conta-se uma história, né, de que havia um sepultamento, e a pessoa ficava gritando, né, a mulher ficava gritando: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que não me levou, Deus? Por que não foi eu no lugar dele? E o sepultamento era no chão ali, né? E aí ela chegou meio perto do caixão e começou a gritar, e de repente aquele negócio desmoronou e ela: não, agora não, agora não. Porque ela achou que ela estava indo, né? Ela estava pedindo. Mas o fato é que
que este é o salário pago pelo pecado, a morte. E preste atenção, de uns tempos para cá, as propagandas de cigarro começaram a trazer as consequências do uso do cigarro. Então, ela traz lá uma foto com a pessoa com câncer na garganta. Ela traz lá dizendo que o cigarro provoca vários tipos de enfermidade, mas nem sempre foi assim. Tinha uma propaganda antigamente do cigarro chamado Marlboro, não estou fazendo propaganda dele não, tá? Mas ele aparecia uns cavalos de raça correndo na campina lá, homens fortes, musculosos, para mostrar que assim o consumo daquele cigarro prometia aquele tipo de vida. Mas veja só, o pecado sempre promete o quê? Prazer. Sempre oferece sucesso. O pecado sempre oferece vida. Você se lembra da história ali de Adão e Eva no paraíso ou no jardim do Éden? Como é que o pecado se apresenta? Qual é o tipo de oferta que o pecado faz para eles? Deus tinha dito: o dia que você pecar, ou seja, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. O salário do pecado é a morte. Como é que o pecado na pessoa de Satanás ou da serpente se apresenta? Não é bem assim não. O dia que você comer dessa fruta que você viu que ela é desejável para os olhos, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai ter vida, vida com abundância. É isso que o pecado faz. Ele promete prazer, promete vida, promete alegria, felicidade, sucesso. Mas ele paga com a destruição. Aliás, esta é dita pelo nosso mestre, a função, o trabalho do nosso adversário. O ladrão vem tão somente para quê? Dar coisa boa, roubar, matar e destruir. E preste atenção que esta morte, ela não é apenas a morte física, mas é também, além da morte física, que é consequência do pecado, é também a morte espiritual. É passar toda a eternidade, e a nossa vida aqui, se pelo vigor a gente alcançar 80, 90 anos, comparada com a eternidade, é um pingo d'água no oceano. Mas é a morte espiritual que é a separação eterna de Deus, é viver toda a eternidade longe de Deus. E se você está longe de Deus, você está perto de quem? Já parou para pensar? Não tem outro lugar. Não existe purgatório e nem existe um outro lugar que seja possível você passar a eternidade. Ou é com Deus ou é no inferno, que é a separação eterna
de Deus. E porque ela é uma verdade inescapável, porque da mesma maneira como um trabalhador recebe o salário pelo qual ele trabalhou e que ele é merecedor, o pecador colhe aquilo que ele semeia. Nenhum ser humano pode escapar dessa consequência por si mesmo. Ele pode tentar o que ele quiser, por ele mesmo. Ele não é capaz de escapar da consequência do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Agora veja, no livro de Romanos diz que não existe um justo sequer. Todos nós pecamos, somos pecadores e estamos destituídos da graça de Deus. E todos aqueles que são seres humanos e que não são justos por si mesmos, são merecedores de qual salário? Da morte. Então esta é uma realidade inescapável. O salário do pecado, ele é justo, está lá estabelecido. O salário do pecado é a morte. E o resultado é trágico, porque é toda a eternidade longe de Deus. A segunda verdade inescapável, amados irmãos, é que Deus oferece um dom que não se pode comprar. Parte B do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O dom gratuito dado por Deus é a expressão mais linda da graça divina. É algo recebido, não conquistado, não comprável, imerecido. Você pode ser bom, ou pelo menos achar que é bom, né? Porque a Bíblia diz que não há um bom sequer, só Deus é bom. Mas muita gente teimosa acha que é merecedor. Uma vez conversava com uma pessoa e a pessoa falava assim, não, eu não aceito, eu mereço, porque eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Então é pelos méritos dela e não pela graça divina, pelo dom gratuito de Deus. E não há nada. Você já leu Romanos capítulo 8? Lá diz que não tem nada nesse mundo capaz de nos separar do amor de Deus. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Porque nós não merecemos, é um dom, é uma dádiva que Deus nos dá. E esta vida eterna dada por Deus, ela não é um prêmio para os bons. Não é. Ela é um prêmio para aqueles que não merecem, mas que são alvos do amor de Deus. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ele não esperou a gente ser bonzinho, bonitinho, não. Nós começamos um trabalho com a Igreja Esperança lá em Prudente, eu e o José Augusto,
E havia duas senhoras, jovens senhoras, que moravam ali perto e começaram a frequentar ali aquela igreja. E elas tinham alguns problemas que não quero compartilhar. E elas pararam de ir na igreja. E nós fomos visitá-la. E elas disseram assim para nós: essa igreja não é para nós, não. Eu falei assim: por quê que não é para vocês? Alguém impede vocês de entrar? Alguém falou para vocês que vocês não podem entrar? Não, é porque vocês são muito certinho, muito bonzinho, vocês são muito direitinho. Eu falei: não, a gente é igual vocês. Pecadores e merecedores da graça de Deus. Mas o que talvez você esteja vendo em nós é Cristo, habitando em nós e transformando dia após dia a nossa vida, para que a gente alcance a medida do varão perfeito. Mas o que é uma verdade inescapável é que a gente não é bom. E a salvação não é um prêmio para a gente porque a gente é bom. Ela é um presente porque a gente crê em Jesus. Ele é bom. Pela fé no Filho de Deus, cremos. E por isso recebemos esse dom gratuito de Deus. Porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Amados, Deus não apenas perdoa o pecador. Há um hino que nós cantamos que diz assim: Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Deus não apenas perdoa, mas Ele justifica, Ele dá vida, Ele transforma a vida. A gente falou aí durante o ano inteiro, né, na campanha, Jesus transforma, pois Ele transforma mesmo. E para Ele transformar, precisa ser alguém que não seja bom. Essa oferta não é apenas para um grupo específico, mas ela foi oferecida para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, essa oferta é para todos. Só que tem um detalhe importante. Ela só é desfrutada, ela só é aproveitada, vivida, experimentada por quem aceita o senhorio salvador de Jesus Cristo. Ela só é vivida e experimentada por aqueles que confessam o nome de Jesus. Agora, muitos compreendem esta graça, por ela ser um favor imerecido, como uma graça barata. Mas ela não é barata. Aliás, ela vale mais do que o ouro, que a prata, ou qualquer outro tesouro desse mundo. Pedro diz que nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aquele que não era pecado se fez pecado para nos comprar, para nos remir, para nos dar vida. E vida abundante por meio desta graça de Deus. Amém? A terceira verdade inescapável. Jesus é o canal, o meio pelo qual recebemos esse dom gratuito de Deus que é a vida eterna. O texto no
na terceira parte do versículo 23, diz que esta vida eterna, ela é em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse em aqui pode ser traduzido por com e também por. Então nós a recebemos por meio de Cristo, em Cristo, com Cristo, nosso Senhor. Cantamos um hino que diz assim: foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Nas quartas-feiras, de vez em quando, eu canto também uma outra canção que diz assim: qual é o nome que você vai pronunciar quando as lágrimas alcançarem o seu olhar? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão. Não é Jó, não é Noé. O nome é Jesus. É por Ele, é com Ele, é nele que nós temos vida eterna. A vida eterna dada por Deus como um dom gratuito, ela não é posse de uma determinada religião, e tampouco pela sua expressão de religiosidade. Uma pessoa chegou para mim um dia e falou assim: você acha que meu pai será salvo? Eu falei assim: olha, eu tenho certeza que se ele aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele será salvo. Está escrito na Bíblia. Agora, por que me perguntas? E a pessoa disse assim: porque ele conhece toda a Bíblia. Não adianta nada. Ah, mas ele já leu a Bíblia 10 vezes. É bom ler a Bíblia. É bom conhecer a Bíblia. Mas sem Jesus, o caminho é a morte. Então a vida eterna não está presa na expressão de religiosidade, ou de uma placa, embora isso também seja importante, a placa da igreja também é importante. A igreja precisa confessar que ela é uma igreja que pertence a Jesus. Por isso a placa é importante, porque se ela não pertencer, não serve para nada de bom. A vida eterna está em uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, que veio aqui buscar e salvar aquele que estava perdido. Veja só, ele pagou o preço daquilo que a gente era merecedor. Falei lá no começo, como pecador que somos, merecíamos o salário do pecado, que é a morte. Mas Jesus foi lá e pagou o preço na cruz, abrindo assim o caminho de entrada para a vida eterna, para o céu. Ele pagou o preço. E ao pagar o preço, ele disse 2 palavras: está consumado. Você não precisa pagar mais nada, já está pago. É só aceitar o sacrifício que ele fez. Desta forma, a salvação, a vida eterna é um presente de Deus. Mas esse presente não é entregue por um mensageiro qualquer. Ele é entregue nas mãos de Jesus. É só por Ele.
Ele não terceiriza a sua obra, mas é por Ele, com Ele, nele. Eu estava numa igreja uma vez, num culto de aniversário dessa igreja, e o pastor pregou por 15 minutos, João 3,16, a mensagem rapidíssima, e ele fez um apelo. E muitas pessoas foram à frente. E tinha um senhor na minha frente que eu conhecia. Ele tinha mais de 50 anos naquela igreja. Ele havia sido naquela igreja diácono. Ele havia sido naquela igreja professor da classe dos homens na escola bíblica. Ele foi líder do ministério de homens. Aquele irmão fez parte da diretoria estatutária daquela igreja. Mas quando aquele homem pregou aquela mensagem e fez um apelo, olha, quem aqui nesta noite quer aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, vem aqui à frente. A primeira pessoa que se levantou foi aquele homem. Ele viveu uma vida inteira de expressão de religiosidade, mas não havia confessado a Jesus como seu Senhor. Eu convidei durante muito tempo uma pessoa que trabalhou comigo para participar de um culto conosco numa igreja a qual congreguei. E um dia aquela mulher foi, uma jovem senhora, foi na igreja, gostou, e aí ela foi conversar com o líder religioso dela. Olha, eu fui numa igreja e gostei. O líder falou, não vai mais não. Não vai mais não. Ela falou assim, mas e essa questão que eles enfatizam tanto acerca da salvação, da vida eterna em Jesus? E o líder dela disse assim, não se preocupa não. Quando você tiver para morrer, Jesus vai avisar, você vai morrer, então agora aceita Jesus. Pois é. Aonde está escrito isso na Bíblia? A salvação é um presente de Deus entregue nas mãos do seu Filho Jesus. E saiba de uma coisa: quem recebe e aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa de dentro da morte para dentro da vida. Posso ouvir um amém? Lá em João, diz assim que aquele que recebe a palavra de Deus e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, presente, perfeito, ou seja, naquele momento ela tem a vida eterna, passa de dentro da morte para dentro da vida. E Paulo explica isso talvez de uma maneira mais clara em Efésios capítulo 2, quando ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele fala assim, aí veio Jesus e nos deu vida. Vida. Quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, passa de dentro da morte, é tirado de dentro da morte e é colocado dentro da vida. Por Jesus e somente por Ele. O dom de Deus tem nome, e o nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quero concluir essa reflexão dizendo a você que o pecado paga com a morte. Ele
paga para o pecador o salário que lhe é devido, que é a morte. Mas Deus oferece vida. E que vida! O inferno, amados, é o salário merecido para o pecado. Mas o céu é o presente oferecido, é a dádiva, é o dom gratuito oferecido para aqueles que creem em Cristo Jesus. Talvez você tenha vivido tentando merecer o favor de Deus. A gente encontra muita gente assim, vivendo a vida, tentando merecer o favor de Deus. Mas hoje mesmo, Ele te convida apenas a receber, a aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz no seu lugar, a aceitar o preço que Ele pagou no seu lugar, no meu lugar. Não há preço, não há mérito. Eu estava lendo no livro de Atos, um camarada chamado Bar Jesus, o nome dele é Elimas, mas o nome Bar Jesus significa, Bar é filho, Jesus, né? Então, filho de Jesus. E ele vê ali os apóstolos operando milagres no nome de Jesus. E ele deseja comprar aquele poder. E aí Paulo dá um esculacho nele, né? Chama ele de filho do cão. Você é um filho do cão. Porque o dom de Deus é incomprável. E talvez você esteja assim, tentando comprar o dom gratuito de Deus, e Ele apenas diz para você receber. Ele diz: o preço já foi pago, o mérito é de Jesus. Não há barganha, não há negociação, não há possibilidade de se pedir um desconto, não, é apenas graça, favor imerecido. Graça, maravilhosa graça. Por isso, o Senhor convida você a aceitar o dom gratuito de Deus. A você aceitar hoje a Jesus como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua vida, como a oferta que Deus trouxe para todo aquele que nele crê. A gente não sabe quando vai chegar a nossa hora, ou se Jesus vai voltar antes. Mas precisamos estar preparados para esse encontro com Deus. O profeta Amós escreve na sua carta que Deus está chamando o povo para ter um encontro lá num lugar chamado Vale da Decisão. E ele diz assim: porque Deus chamou o povo para se encontrar com Ele, prepara-se. E para nós, a única maneira de estar preparado para ser participante da vida eterna, para viver eternamente com Deus no céu, é por meio de Jesus. Os discípulos de Jesus, no começo da caminhada, tinham muitas dúvidas. E aí Jesus começa a falar da sua partida.
que ele vai para o Pai, e aí eles começam a ficar ainda mais com dúvida. E aí um dos discípulos fala assim: Jesus, já que o Senhor vai para o Pai, nos mostre o caminho. E ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Hoje é o tempo aceitável de se preparar para a eternidade com Deus. Você já sabe que o salário do pecado, morrer como um pecador não redimido pelo sangue de Jesus, é condenação eterna. É inferno. É uma vida eterna longe de Deus. E hoje Deus convida você para aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em, por e com Jesus. Essa é uma decisão pessoal. Alguém conversava com alguém um dia, ele falou assim: Jesus, enquanto salva um por um, tem um outro aí, ou uma outra aí, que joga lá um negócio e vai puxando de monte. Onde está isso na Bíblia? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E saiba, o salário do pecado é a morte. Mas tem solução. O dom gratuito de Deus, que te conduz à vida eterna, para todo sempre na pessoa de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Eu não sei qual é a sua situação diante de Deus, mas eu quero fazer um apelo para você. Se hoje você compreendeu o recado que Deus mandou para você, de que você precisa de Jesus, e você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu vou orar por você. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não, mas eu vou orar por você. Uma decisão tão importante. Amém, amém. Pode abaixar. Amém. Glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus, amém. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Diga hoje para Jesus: Jesus, seja meu Senhor, Jesus, seja meu Salvador. Eu quero ser participante da vida eterna, eu quero morar no céu. Quer fazer essa decisão hoje? Levante a sua mão, fale com Deus. Amém, glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse dia de educação teológica, onde a teologia, com os seus recursos, nos faz perceber a grandiosidade da graça, nos faz perceber a grandiosidade desse dom gratuito de Deus, que supera o pagamento do pecado, que vence o pagamento do pecado, que é a morte, com vida e vida abundante. Obrigado, Deus, porque a tua palavra tem o poder de sondar os corações e produzir frutos, ó Deus, transformadores na vida daqueles que a ouvem, na vida daqueles que dão atenção ao seu recado, Pai.
Obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus o Senhor nos deu a solução definitiva para o pecado. Obrigado, Pai, porque esse é um dom que a gente não merece. Ele não é atribuído a nós por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida de todos os enfermos e idosos da nossa igreja, aos nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que precisam do seu cuidado, a irmã Maria Belão, a irmã Nena, a irmã Rita, o irmão Clemente, a irmã Silvia, o pastor Glauco, a irmã Maria Passos, e todos os outros que precisam, ó Deus, do seu socorro, do seu cuidado, da sua bênção. Que o Senhor estenda a sua mão, ó Deus, poderosa para curá-los. Te suplicamos por aqueles que junto conosco adoram ao Senhor, ó Deus, pela live. Sonda-os, ó Deus, e os visite-os. Pai, que o Senhor seja com aqueles que estão enfermos da alma, curando-os, ó Deus, restaurando-os. Pelas famílias, pelos filhos que estão longe do Senhor, que o Senhor traga-os de volta ao aprisco. Mas queremos pedir pela sua igreja, Pai. Queremos pedir para que a sua igreja não se acomode diante dos desafios, mas que possamos nos levantar no poder do Senhor com coragem, com ousadia, com a autoridade do Senhor, para que sejamos luz no mundo e sal na terra, cumprindo, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos resgatou das trevas, nos dando vida e vida com abundância. Pai, nós também queremos te pedir que o Senhor levante, ó Deus, músicos, instrumentistas. Estamos tendo dificuldades, Senhor, nesta área. Que o Senhor levante jovens, homens, mulheres, adolescentes, segundo o coração do Senhor, para servir ao Senhor com alegria na tua igreja, tanto na área do louvor como na área artística, teatro e tantas outras áreas, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai, a servir ao Senhor cada dia com alegria, como é a sugestão do salmista, que a gente possa se apresentar diante do Senhor com alegria, com prazer, com satisfação. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai. Que o Senhor corrija os nossos caminhos errados, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia levantar a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica conosco, Senhor. Nós não temos outro bem além de Ti. Tu és a razão da nossa vida. E nós te agradecemos por isso. Fica com aqueles que nesta noite, ó Deus, decidiram entregar a sua vida ao senhorio de Jesus.
Fortalece-os, ó Deus, diante das lutas e das adversidades da vida. Concede-os, ó Deus, um coração quebrantado e um espírito renovado pela tua presença. Fica conosco, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero deixar alguns avisos a você. Na próxima quinta-feira, às 19h30, nós teremos um culto de gratidão lá na casa da irmã Solange e do irmão Valdir. Nós vamos lá, junto com os irmãos, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na vida dos servos dEle. Então você é convidado a estar lá conosco, quinta-feira, às 19h30. No dia 29, no outro sábado, nós teremos um intercâmbio da terceira idade com a terceira idade de Regente Feijó. Se você faz parte da terceira idade e quer ir conosco, fale com a irmã Maria Leal. Se você não é da terceira idade, mas você tem na sua casa alguém da terceira idade que gostaria de ir, fale com a irmã Maria Leal. Nós vamos lá ter um dia, de comunhão junto com a terceira idade de Regente Feijó. No dia 5 de dezembro, 19h30, nós teremos o encerramento da 4ª Olimpíadas Estudantil. Será ali no Clube da Terceira Idade. Este é um evento da igreja por meio do Ministério Projeto Ágape. Então você deve participar, você deve ir lá, dar o seu apoio, participar. Será uma grande alegria ter você lá conosco. Se você quer doar alguma coisa também, procura a irmã Regina, a gente recebe. Amém? Vou repetir tudo de novo. Dia 5/12, 19h30, nós teremos o encerramento da 4ª Olimpíadas Estudantil lá no Clube da Terceira Idade. Este é um evento da igreja por meio do Ministério Projeto Ágape. Então, será uma alegria ter você lá conosco. Se você quer ajudar, doar alguma coisa, pode falar com a irmã Regina, mas a sua presença lá conosco será uma grande alegria. Amém? Amém. No dia 7/12, um domingo pela manhã, nós teremos o Dia da Batista Unida. É um dia da Igreja Batista estar lá unida, em comunhão, em adoração, em celebração, em diversão, em alimentação. Então você é convidado a estar lá conosco. Nós precisamos que você dê o nome, se você vai. Então, se você vai com a família, dê o nome e quantos vão. Você pode dar o seu nome nos grupos da igreja. Nós temos lá diáconos, nós temos o grupo dos homens, das mulheres. Então, dê lá o seu grupo, a gente vai formando a lista. Ou você pode dar o seu nome também para a irmã Glória, para a irmã Graça ou para a irmã Laisa, que a gente vai colocando lá nos grupos. Mas não deixe de participar e estar lá conosco nesse dia de celebração, de adoração ao Senhor. Amém? É muito bom adorar a Deus com cada um de vocês. Muito bom. E a minha oração, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente junto com a sua família. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Logo depois teremos o pós-lúdio com a equipe de louvor. E vamos então nos despedir para uma semana debaixo da graça e dos cuidados do Senhor.
que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com você, com a sua família, no seu trabalho, com a sua igreja. Amém, amém. Força, foco e fé. Fique firme. O cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é no Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é no Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é no Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama.
coisas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho minha esperança é meu Mestre. Amém. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique Up. É assim. Deus provedor, Jeová Jireh.